O Paris Saint-Germain está tendo dificuldades na renovação de contrato de Ousmane Dembélé, que pede nada mais nada menos que 60 milhões de euros por temporada de salário. Afinal, ele é o atual melhor do mundo e acredita que esse valor é justo para o seu posto. No entanto, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, discorda dos valores pedidos e já mandou um recado dizendo o seguinte em entrevista ao Canal Plus: "Temos um limite salarial, como todo mundo sabe. Ousmane é uma lenda do clube, o adoro como jogador e como pessoa, é uma pessoa maravilhosa, mas a equipe e o clube estão acima de tudo, ninguém está acima do clube, todos sabem disso e devem respeitar." Para tentar contornar a situação, o jornal L'Équipe informou que o Paris Saint-Germain pretende lhe oferecer um bom aumento salarial, mas longe dos 60 milhões. Além disso, Dembélé também teria um bônus por desempenho que lhe poderia render mais uma grana. O atacante tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2028 e, portanto, o time de Paris não tem tanta pressa assim em renovar o contrato já nesses próximos meses. Então vai levar com bastante calma essas negociações, essas conversas e vamos ver no final qual será o acordo. Mas, pelo amor de Deus, né, 60 milhões de euros por temporada, eu considero um absurdo esse valor aí que o Dembélé tá pedindo, tá? Eu não sei a sua opinião, mas eu quero saber. Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver como é que foram os jogos de ontem, que fecharam a 7ª rodada da Liga dos Campeões. Vou te falar também como é que foram os principais jogos dos estaduais ontem. Bora conversar sobre Richarlison, que pode deixar o Tottenham no meio do ano. Aliás, pode não, deve deixar a equipe. Vou te falar também sobre Arsenal, sobre Rúben Neves no Real Madrid e outras coisas mais. Esse vídeo tá bom pra caraca, então, sem mais enrolações, solta a intro! Pelo Campeonato Pernambucano, ontem Santa Cruz perdeu a sua invencibilidade ao levar 1-0 do Retrô. Sport aplicou uma goleada de 5-0 em cima do Decisão e assim subiu para o segundo lugar da tabela. São Joséense venceu Coritiba pela primeira vez na história e vai jogar as quartas de final do Campeonato Paranaense. Pelo Goiano, o Jataiense venceu por 3-1 o Atlético e assim tirou a invencibilidade do Dragão. Lembrando que essa daqui também foi a primeira vitória da Raposa em cima do Atlético Goianiense. Ceará goleou o Tirol por 4-1 pelo campeonato estadual e assim garantiu a classificação para a segunda fase como primeiro colocado do grupo B. Pelo campeonato baiano, Vitória meteu um 4-0 no Juazeirense e entrou para o G4. Pelo Gauchão, Grêmio venceu por 2-0 o Guarani de Bagé na estreia do goleiro Everton. Mesmo placar da vitória do Internacional em cima do Inter de Santa Maria. Pelo Campeonato Mineiro, tivemos clássico onde América e Atlético ficaram no empate em 1-1. Assim, o Galo segue sem vencer na competição, tendo 4 empates. Flamengo meteu 1-0 no Vasco com gol de Carrascal e assim venceu a primeira no Campeonato Carioca. Na estreia do técnico Anselmi, Botafogo venceu por 1-0 Volta Redonda com gol de Montoro. Pelo Paulistão, Portuguesa surpreendeu e venceu o São Paulo por 3-2 em pleno Morumbis. Resultado terrível para o tricolor, que caiu para o 12º lugar da tabela. E abrindo um parênteses aqui, né, falando sobre os estaduais, o Sampaoli tava maluco ontem, né? Ele ficou doido quando o gol do Atlético Mineiro foi anulado e também ficou maluco ali com o Alberto Valentim. O pessoal teve que separar os dois. Parece que o Valentim tirou sarro ali da estatura do Jorge Sampaoli e o bicho pegou ali na partida, tá? Então o Sampaoli ontem estava impossível, meus amigos. E só pra completar aqui rapidão, né, queria te falar também que o presidente do São Paulo, aliás, né, o ex-presidente do São Paulo, o Júlio Casares, que sofreu impeachment na última sexta-feira, já renunciou ao cargo. Anderson Talisca voltou a ter seu nome ligado ao futebol brasileiro, e isso porque ele está cogitando deixar o Fenerbahçe. Inclusive, a ESPN informou que 2 clubes já sondaram a
sua situação, e eles seriam Corinthians e Grêmio. Fenerbahçe está tentando renovar o contrato do atleta, que acaba agora em junho, porém Talisca não está convencido de que deve seguir no futebol turco, e a tendência é que ele troque de clubes quando ficar livre no mercado no meio do ano. Tanto o Corinthians quanto o Grêmio já sabem disso e gostariam de trazê-lo agora em janeiro, porém para liberá-lo já, o time turco pede uma compensação financeira, e isso daí dificulta bastante a negociação neste momento. Fora isso, Talisca também teria que abaixar o seu salário, que é muito alto para os padrões brasileiros, e segundo a ESPN, ele não estaria tão disposto a baixar muito seus vencimentos para voltar ao Brasil. O jogador atualmente está com 31 anos e soma 28 partidas pelo Fenerbahçe na temporada, onde marcou 17 gols e deu 3 assistências. Meus amigos, janela passa, janela vem, e o Anderson Talisca sempre é ligado para um retorno aqui pro futebol brasileiro, porém ele nunca vem, né? Ele já foi ligado a inúmeros clubes e sempre acaba ficando lá no exterior. Vamos ver aí se no meio do ano, né, ele pode acabar vindo. Eu acredito que agora em janeiro é praticamente impossível ele chegar, principalmente, né, porque terão que pagar um valor aí para o Fenerbahçe, mas quando ele ficar livre no mercado, quem sabe? O Talisca, pra quem não tá ligado, hoje em dia ganha um salário bem alto para os padrões brasileiros, 3,5 milhões de reais por mês. Richarlison é um dos alvos do Flamengo para reforçar o ataque, e agora eles sabem quanto terão que gastar para contratá-lo no meio do ano. Ontem o jornalista Bruno Andrade informou que o Tottenham conversou com o atacante, e ambos teriam chegado num consenso sobre a sua saída ao fim da temporada. Inclusive, os Spurs já estabeleceram um preço para negociar o brasileiro na janela do meio do ano, 25 milhões de euros ou 157 milhões de reais. Richarlison tem contrato com os Spurs até junho de 2027, porém ambas as partes acreditam que o melhor caminho é uma saída ao fim da temporada. No Flamengo, Felipe Luiz e o diretor José Boto já teriam aprovado a chegada do atacante, porém vale a pena lembrar que eles terão a concorrência de equipes da Arábia e também da Turquia. Richarlison atualmente está lesionado e vai ficar 7 semanas longe dos gramados. Até agora na temporada ele soma 8 gols e 3 assistências em 31 jogos pelos Spurs. Meus amigos, todo mundo sabe que o Flamengo quer contratar um novo atacante, já tentou o Caio Jorge, já mirou outros nomes também, mas por enquanto não chegou ninguém. Caso o Flamengo deixe esse plano de contratar um novo camisa 9, né, um novo atacante para o meio do ano, aí o Richarlison é o plano A, segundo o que foi informado. E, meus amigos, o valor não será nada barato, né? 157 milhões de reais. Na tua opinião, torcedor flamenguista, Richarlison vale tudo isso? Comenta aí, tá bom? Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, pela Liga dos Campeões, Barcelona venceu o Slavia Praga por 4-2, com gols de Dani Olmo, Lewandowski e mais 2 de Fermin Lopes. Com 2 gols de Harry Kane, o Bayern de Munique venceu por 2-0 o Guiloaz. Chelsea meteu 1-0 no Pafos com gol de Caicedo. Lá na Itália, a Juventus venceu por 2-0 Benfica, com gols de Thuram e McKennie. Num jogo com direito a 5 gols, Karabag venceu o Frankfurt por 3-2. Galatasaray e Atlético de Madrid ficaram no empate em 1-1. Com gols de Szoboszlai, um contra de Rulli e mais um de Gakpo, Liverpool venceu por 3-0 o Olympique de Marselha fora de casa. Mesmo placar da vitória do Newcastle em cima do PSV, Wissa, Anthony Gordon e Barnes marcaram os gols. Atlético Bilbao foi à Itália, onde venceu a Atalanta por 3-2 num jogo bem complicado. Guruzeta, Serrano e Navarro marcaram os gols. Concorrendo ao prêmio de melhor da semana, temos Vinícius Júnior, Luis Soares, Navarro e Fermin Lopes. Arsenal lidera a tabela com 100% de aproveitamento, tendo 21 pontos. Bayern de Munique tem 18, Real Madrid e Liverpool tem 15. Tottenham tem 14, Paris Saint-Germain, Newcastle e Chelsea completam o G8 com 13 pontos. Quero te lembrar que falta apenas mais uma rodada para encerrar essa primeira fase da Liga dos Campeões. Do primeiro ao 8º colocado, garante vaga direto para as oitavas de final. Do 9º ao 16º, vai para os playoffs para disputar uma vaga, né?
e já o restante estará eliminado após a última rodada. Será que teremos surpresas? O que vocês acham, hein? E também comentem na sua opinião quem merece levar o prêmio de melhor jogador da semana. Na minha opinião é o Vini, que jogou demais, tá? Marcando um gol, dando 3 assistências e sendo coroado com o prêmio de melhor da partida. O Arsenal garantiu direto a sua vaga nas oitavas de final da Champions ao vencer a Inter de Milão na última terça, e com isso impressionaram bastante o técnico adversário, pois Kivu falou o seguinte em entrevista: "O Arsenal me impressionou mais do que outras equipes, eles sempre fazem a jogada certa, sempre criam problemas para o rival com o Saka, sempre fazem a jogada certa. A Premier League é realmente de altíssimo nível em termos de intensidade, não estamos acostumados com isso lá na Itália." Os Gunners estão invencíveis na Liga dos Campeões, tendo 7 vitórias em 7 jogos. E para o lendário Alan Shearer, o time de Mikel Arteta estará na final da Champions. Porém, ele acredita que o outro finalista será o Paris Saint-Germain. Em entrevista ao Amazon Prime, ele afirmou que nesse duelo, o Paris Saint-Germain venceria o Arsenal. Portanto, para ele, os Gunners não serão campeões da Champions. E aí, meus amigos, vocês concordam com Alan Shearer, que acha aí que a final da Champions vai dar Paris Saint-Germain e Arsenal? E para piorar, né, falou que o Arsenal não venceria o Paris Saint-Germain hoje em dia. Quero saber a tua opinião, comenta aí, tá? Quero te lembrar que o Arsenal faz uma baita temporada e pode ganhar até a tríplice coroa. Os caras estão em primeiro lugar da Champions, invictos, estão em primeiro lugar da Premier League, com 7 pontos aí de vantagem em cima do vice-colocado, que é o City, e também estão aí na semifinal da Copa da Liga Inglesa, já com um pezinho na final, pois venceram a primeira partida. Vamos ver se o Arsenal vai levar algum título nessa temporada, porque o torcedor dos Gunners tá cansado de ver o clube jogando bem e chega no final, não ganha nada. O Real Madrid pode trazer um reforço nesses últimos dias da janela, e ele seria Rubem Neves. A torcida já vem pedindo há um bom tempo mais um reforço para o meio campo, e segundo o Diário AS, o clube estuda apresentar uma oferta ao português, que está disposto a deixar o Al Hilal já nesta janela. Porém, a negociação tem um empecilho chamado Florentino Pérez. A publicação conta que o mandatário entende que não precisa reforçar o elenco nesta janela, e ele acredita que Arbeloa tem condições de extrair o máximo potencial do atual elenco, planejando reforçar a equipe somente no meio do ano. Rubem Neves é considerado uma bela oportunidade no mercado, pois ele tem contrato com o Al Hilal somente até o meio do ano, e portanto pode sair agora por um valor simbólico. Inclusive, outro gigante europeu de olho nele é o Manchester United. Neves estaria sendo visto como prioridade para Michael Carrick, que quer reforçar o meio campo do clube. Segundo a notícia, né, se o português puder escolher entre United e Real Madrid, ele daria preferência a uma mudança para o Real, tá bom? Mas vamos ver o que é que vai rolar, pois se o Real Madrid não apresentar nenhuma proposta e somente o Manchester apresentar, pode ser que aconteça a mudança. Ambos os clubes acreditam que conseguem tirar o Rubem Neves do Al Hilal agora em janeiro por uma oferta que gira em torno de 20 milhões de euros. Agora eu quero saber a tua opinião. Você concorda aí com Florentino Pérez que o Real não precisa de reforço nessa janela, ou você acha que sim, a equipe precisa se reforçar? E também comenta aonde é que você gostaria de ver o Rubem Neves, no United ou então no Madrid. Esse foi o vídeo desta quinta-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou!